A Arábia Saudita é como dois mundos em um. Imagine desertos sem fim ao lado de arranhões céus imponentes. Não se trata apenas de petróleo e de regras. Você acreditaria se te dissessem que na Arábia Saudita a água é mais cara que o petróleo? Sim, isso mesmo. Esta terra de vastos desertos e temperaturas extremamente altas tem um grande problema. Não há água suficiente. E esse é um dos menores problemas. Mergulhe conosco para descobrir coisas estranhas que você só encontra na Arábia Saudita. A água é muito cara na Arábia Saudita, mais cara do que o petróleo. Em 2019, o Banco Mundial divulgou dados impressionantes. Um metro cúbico de água custava 0,09 dólares, enquanto um litro de petróleo custava apenas 0,06 dólares. Isso significa que a água é cerca de 1,5 vezes mais cara que o petróleo nesse país. A situação na Arábia Saudita é crítica devido à escassez de água. Com vastos desertos e temperaturas extremamente altas, a oferta de água é limitada. A média global é de 6.000 metros cúbicos de água por pessoa por ano, mas a Arábia Saudita tem apenas 89,5 metros cúbicos. Para obter água, a Arábia Saudita depende principalmente de duas fontes: a água subterrânea, que se esgota rapidamente, e a dessalinização da água do mar, um processo caro e intensivo em energia, que em parte é alimentado pelo petróleo. A demanda por água está aumentando devido ao crescimento da população, mais cidades, fábricas e fazendas que direcionam água para a produção de alimentos. Em 2020, 35 milhões de pessoas viveriam na Arábia Saudita, e em 2050, a estimativa é de que esse número chegue a 45 milhões. A agricultura consome a maior parte da água, cerca de 80%, contribuindo apenas com 2% da economia do país. Para enfrentar esse desafio, a Arábia Saudita está implementando várias medidas, como o aumento do preço da água, a redução dos subsídios e incentivos para o uso mais eficiente da água. Além disso, há um programa especial chamado Catra, que visa reduzir o consumo de água em 43% até 2030. Essas ações fazem parte de um esforço para lidar com a crescente demanda por água em um país com recursos hídricos limitados. Na Arábia, o jogo é considerado um grande pecado saudita e restrição proibida. Nenhum tipo de jogo, como cassinos, loterias ou apostas esportivas, é permitido no país, sob pena de punições severas, incluindo multas pesadas, prisão e consequências ainda mais graves. Apesar da decisão rigorosa, algumas pessoas na Arábia Saudita encontraram maneiras furtivas de se envolver em atividades de jogo. Eles recorrem ao uso de ferramentas especiais conhecidas como VPNs em seus computadores, criando túneis secretos para acessar sites de jogos de azar online sem serem detectados. Desta forma, proporcionam jogar confortavelmente em suas próprias casas. Além disso, há uma prática que se assemelha a jogos de azar envolvendo corridas de cavalos, onde as pessoas adivinham qual cavalo vencerá e preencherá um formulário. Embora não envolva apostas em dinheiro, há uma chance de ganhar prêmios. Aqueles que são verdadeiros entusiastas de jogos muitas vezes viajam para outros países, como Líbano, Egito ou Marrocos, onde cassinos ostentosos os acolhem de braços abertos. Já pensou em um mundo onde você não poderia simplesmente ir ao cinema mais próximo para assistir ao filme mais recente? Parece loucura, certo? Por muito tempo, a Arábia Saudita proibiu cinemas, privando seus cidadãos da experiência de assistir a AOS filmes mais recentes na tela grande. Essa prisão, que durou 35 anos, começou nos anos 1980 devido a preocupações de que os filmes poderiam afetar negativamente a sociedade, trazendo consigo comportamentos e influências ocidentais indesejadas. Apesar da exclusão, o desejo de assistir a filmes não está desaparecido. As pessoas encontraram maneiras criativas de contornar a exclusão. Alguns assistiam furtivamente a filmes em casa, enquanto outros recorriam a antenas parabólicas complicadas para captar atualizações de filmes de outros países. Aqueles que buscavam uma experiência própria de cinema tinham que viajar para países vizinhos, como Bahrein ou Kuwait. Em 2017, houve uma reviravolta significativa quando o governo saudita decidiu trazer de volta os cinemas como parte do seu plano denominado Visão 2030, destinado a diversificar a economia e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em 2018, o primeiro filme foi Pantera Negra, um sucesso de bilheteria repleto de super-heróis. Desde então, o número de salas de cinema cresceu consideravelmente, ultrapassando 500 telas e proporcionando alegria a AOS espectadores que finalmente podem desfrutar de pipoca e filmes nas telonas. A meta até 2030 é chegar a 2.000 salas de cinema e gerar $1 bilhão em receita de bilheteria. Os casamentos na Arábia Saudita têm uma característica única. As cerimônias de casamento são realizadas com áreas separadas para homens e mulheres. Ao invés de os noivos celebrarem juntos com todos os convidados,
Eles têm espaços separados para as mulheres e para os homens. Na parte da noiva, a atmosfera é como um conto de fadas, com decorações cheias de flores, velas estendidas e cortinas finas. A noiva está vestida com um traje especial chamado abaya, que é uma capa longa e elegante. Às vezes, ela também pode cobrir o rosto com um niqab ou o cabelo com um hijab. Ela pode até trocar de roupa várias vezes durante a noite. Do lado dos homens, o noivo e seus amigos se divertem em um espaço separado. O noivo veste um traje chamado tobe, que é um longo manto branco, e o SA uma capa elegante. Ele pode até ter um lenço colorido chamado shema na cabeça. Enquanto isso, o noivo tem a oportunidade de visitar o lado da noiva, mas apenas com a presença do pai. Eles fazem uma entrada triunfal com uma banda e música tradicional. O ponto alto da cerimônia ocorre quando os noivos trocam alianças e cortam o bolo de casamento. Essa separação de gênero nas cerimônias de casamento é uma questão de tradição na Arábia Saudita, onde a cultura valoriza a segregação de homens e mulheres que não são casados ou parentes próximos. Isso é feito para manter a decência e o respeito. Apesar das diferenças culturais e nomes variados, o Dia dos Namorados na Arábia Saudita é um evento que difere bastante das celebrações que ocorrem em muitas outras partes do mundo. Neste país, trocar presentes, chocolates e projeções públicas de afeto nesse dia é algo proibido. Vamos explorar as razões por trás disso. Muitos na Arábia associam o Dia dos Namorados às raízes cristãs sauditas e uma figura santa que enfrentou desafios por casar-se com pessoas que não deveriam ter. Além disso, a celebração da data é vista como uma potencial porta de entrada para práticas consideradas ilícitas, como o namoro sem casamento, que é proibido na cultura saudita. O que torna a situação um tanto cinematográfico é a presença de um grupo conhecido como Polícia Religiosa, que realiza patrulhas especiais durante o Dia dos Namorados. Eles não buscam criminosos, mas sim elementos associados à celebração, como rosas vermelhas, chocolates e objetos em formato de coração. Comprar ou vender esses itens durante essa data pode resultar em multas, prisão e até castigos físicos, como chicotadas. Apesar da restrição, algumas pessoas encontram maneiras criativas de contornar as restrições. Há até um mercado secreto do Dia dos Namorados, onde os itens são vendidos a preços elevados devido à dificuldade em encontrá-los. No entanto, uma reviravolta interessante é que se você é de outro país e reside na Arábia Saudita, ainda pode realizar suas próprias festas do Dia dos Namorados, mas deve fazê-lo de forma discreta, mantendo a restrição dentro de sua residência e residência. A Arábia mantém uma das proibições mais rigorosas do mundo em relação ao álcool. A venda e o consumo de álcool são prejudiciais em todo o país, com a polícia religiosa encarregada de fazer cumprir a lei de forma rigorosa. Isso resulta em graves consequências legais, como multas substanciais e prisão para aqueles que desrespeitam essa desoneração. No reino, não há bares, barcos ou lojas de bebidas disponíveis para o público, refletindo a imposição rigorosa dessa classificação. Essa restrição se estende mesmo a encontros privados, onde possuir ou consumir álcool, mesmo na privacidade de sua casa, é considerada ilegal. Algumas abordagens podem ser feitas para expatriados que podem obter licenças especiais para consumir álcool, mas tais permissões são raras e sujeitas a controle rigoroso. Apesar das regulamentações, há um mercado clandestino ativo de álcool no país. No entanto, participar desse mercado clandestino é arriscado e pode resultar em punições severas se alguém for pego.